Olá pessoal, tudo bom demais? Bom, dia 8 de março, dia das garotas, dia da mulher, dia internacional da mulher, né? Pessoal, é errado você mandar flor, você sair com a sua garota para jantar, você parabenizar as garotas por serem garotas, mulheres por serem mulheres? De maneira nenhuma, claro que isso não é errado. Na verdade, isso deve ser feito todos os dias. Mas nesse dia, 8 de março, tem alguns detalhes que seria importante a gente entender. Vamos a eles? Bom, quem foi que disse e onde está escrito, onde está colocado que dia 8 de março seria o Dia Internacional das Mulheres? Isso está colocado no Dicionário Ideológico Feminista. Então, essa é uma data, propriamente dizendo, aplicada e estruturada pelo feminismo. Essa data do dia 8, alguns vão dizer que tem a ver com a morte de várias mulheres que estavam fazendo uma greve e o seu chefe, não gostando daquela greve, trancou essas mulheres todas em um lugar e colocou fogo na fábrica. Será que isso é verdade ou será que isso é uma construção social? Dê uma olhada nessas notícias aí. Viram aí certinho? Então, olha só, esse Dia Internacional da Mulher, ele é fundamentado por uma mentira. Isso é sério. Quem são os grandes colaboradores e fundamentadores dessa questão? Quem são as pessoas que quiseram levar isso à frente, bem à frente? Trotsky, Lenin, Alexandra Kollontai. O que essas três pessoas têm em comum? Todas elas são russas e socialistas. Olha só, um cara chamado Stein, em seu livro de 1962, na página 139, disse que esse acidente que houve, mas não se sabe quando foi, na verdade, morreram cento e poucas mulheres e cerca de entre 30 e 40 homens morreram nesse negócio, então não é uma coisa exclusiva feminina, né? Isso foi utilizado, esse acidente que foi levantado de alguma maneira aí, foi levantado apenas para que fomentasse e facultasse o sufrágio feminino. O que é sufrágio? Sufrágio é votar, votar. As mulheres, até 1910, 11, 12, até bem para cá, nos Estados Unidos e no Brasil, em vários lugares, não votavam. Então, qual foi a questão colocada aí? Eles disseram assim, porque os homens não se interessam pelas mulheres de maneira nenhuma, por isso eles não fizeram leis para nos proteger. Então foi um patrão mau e trancou a gente e colocou fogo no lugar. Trancou as mulheres, né, e colocou fogo no lugar. Não é a gente, né? Bom, para quê? Para as mulheres votarem. E isso foi utilizado meramente como uma estratégia. Estratégia da parte de quem? Desse grupo aí. Lenin e esse tipo de gente, socialistas e russos. E eles começaram a fomentar isso no mundo todo. Vamos ver agora como o socialista entende que a vida da mulher seja. Não necessariamente que eles entendam isso, mas eles tinham uma estratégia para criarem uma situação de revolução. Beleza? Vamos ler juntos. Abrindo aspas agora para Augusto Bebel, A Mulher e o Socialismo. A mulher e o trabalhador têm em comum o fato de serem oprimidos desde tempos imemoriais. Apesar das modificações que sofreu na forma, esta opressão se manteve invariável. Ao longo da história, tanto a mulher quanto o trabalhador raras vezes tiveram consciência clara da sua servidão. Menos ainda a primeira, que era colocada em nível mais baixo do que o operário, porque foi e ainda é considerada por este como um ser inferior. Uma escravidão que dura centenas de gerações termina convertendo-se em costume. A herança e a educação fazem com que pareçam naturais a ambas as partes. Desse modo, a mulher se acostumou a considerar tão normal esse estado de inferioridade que é trabalhoso persuadi-la do quão indigna é a sua posição atual e de que se deve aspirar a ser um membro da sociedade investido de direitos iguais aos homens, seu igual em todos os sentidos. Aqui, pessoal, nós temos alguns erros históricos graves. Olha só, nesses países, né, mais desenvolvidos, quem aprendia a ler? Se você buscar na história, as mulheres aprendiam a ler. Quem aprendia a tocar instrumentos?
Se você buscar na história, as mulheres aprendiam a tocar instrumento. Por quê? Porque os homens estavam voltados para o trabalho braçal, o trabalho que exigia força. Entenderam aí? Por que as mulheres não votavam? Porque o voto estava associado primeiramente em ir para a guerra. Assim, os homens votavam e estruturavam as coisas de maneira a evitar a guerra, ou ir para a guerra com propósitos que seriam para esse grupo, para essa nação, propósitos que seriam condizentes com a estrutura que eles buscavam adquirir. As mulheres, na verdade, eram absolutamente poupadas de muitas e muitas e muitas coisas. As mulheres ficavam no seio do seu lar, tocando instrumento, cuidando dos filhos, enquanto os homens saíam, iam à guerra, iam à luta para conseguir o pão de cada dia, iam trabalhar, iam fazer esse tipo de coisa. E aqui eles fazem uma inversão. E no finalzinho ele diz que as mulheres devem ser iguais aos homens em todos os direitos e tudo mais, porque elas são idênticas aos homens. Nas palavras dele, abre aspas, seu igual em todos os sentidos. Homens e mulheres são iguais em todos os sentidos? Creia, a estrutura que buscaram essas pessoas aqui foi de uma revolução, de mudar o foco, de mudar o caminho da humanidade. E não necessariamente, vamos fazer com que as mulheres votem, vamos fazer com que elas possam trabalhar pra caramba, vamos fazer com que elas possam... Depois isso acontece, a gente vai chegar lá. Mais um pouquinho de como o socialista pensa a vida da mulher e veja se isso bate com a Bíblia, por exemplo. A família individual moderna se funda na escravidão doméstica explícita, ou mais ou menos dissimulada da mulher. Hoje, na maioria dos casos, o homem tem que ganhar o meio de vida, tem que alimentar a família, pelo menos nas classes possuidoras. E isso lhe dá uma posição preponderante que não necessita ser privilegiada de um modo especial pela lei. O homem é na família o burguês, a mulher representa nela o proletário. Perceberam aí o que eles estão criando, montando? Tem uma senhora chamada Shulamit Firestone, que ela é muito poderosa nessa questão feminista e dizer que a mulher está acabada, e dizer que a mulher nunca teve o seu lugar reconhecido, a mulher na verdade é uma escrava. Gente, não é assim. E sabe quem eles vão atacar e dizer que faz esse tipo de coisa? A religião. Principalmente qual religião que faz torna a mulher escrava? A cristã. Então, fiquemos de olho nisso aí. Continuando para a gente entender um pouquinho mais do que veio em decorrência dessa situação que eles foram criando, tá? O importante é fazer com que a mulher se dê conta de que, ainda que tenha o direito ao voto, e deve tê-lo, não lhe adiantará nada até que aprenda a utilizá-lo do lado da classe trabalhadora. Deve utilizar o voto, não é isso? Mas do lado da classe trabalhadora, ou do lado da classe revolucionária, contra a classe capitalista. E a favor de uma ordem social, lembra da Revolução? E a favor de uma ordem social nova e radicalmente diferente. Pessoal, o que aconteceu aí? Isso é muito interessante. Não é do tino das mulheres terem o desejo de participar da política, participarem da guerra, participarem desse tipo de estrutura. A mulher começou a ganhar liberdade, vamos colocar assim, porque na verdade não é uma liberdade, na verdade é uma outra coisa, a gente pode ver isso depois. E o que ela fazia quando ela conseguia dinheiro, quando ela conseguia status social? O que ela fazia? Partia para a política, queria mudar as leis e fazer essas coisas? Não, as mulheres compravam bolsas caras, se vestiam muito bem, se envolveram com cirurgias estéticas, se envolveram com essas coisas. Porque não é do tino da mulher participar de política, de guerra e dessas coisas. Não faz parte. E não é uma construção cultural, pessoal. Isso é o natural das mulheres, não é assim. Entendeu? Não faz parte da preocupação delas diária. Entendeu? Agora, cuidar dos filhos, tocar um instrumento, ouvir uma música boa, participar de eventos culturais, fazer uma maquiagem legal. Isso faz parte do itinerário das mulheres, do imaginário, do pensamento e da parte fisiológica também. A mulher é mais voltada para isso, enquanto os homens são voltados para outras coisas. Por isso que eles se complementam, ok? Bom, fazendo vários saltos na história, não é isso? Só para mostrar para vocês mais ou menos o que é, quem está por trás desse dia 8, quem está por trás do Dia Internacional da Mulher, quem está por trás, vocês já entenderam, é o feminismo e o
socialismo. É uma luta feminista e socialista. Beleza? Isso não faz parte, gente, da cristandade. Se você buscar influenciadores, pessoas lá em 1910, 1915, 1920, que sejam pastores ou padres ou coisas desse tipo, você não vai encontrar. Esse é um movimento político, beleza? Não é uma coisa que flui naturalmente. Uma coisa que a gente precisa entender é, nunca se tem uma revolução por completo a partir da parte de baixo. Sempre é necessário que alguém da parte de cima entenda que aquela parte de baixo seria importante. Medita nisso. Pessoas vendo esse movimento, vamos colocar assim, das mulheres, esse esforço, né, que já vem de uma determinada situação, que já vem recheado de mentiras, mas um grupo percebeu uma coisa importante, muito interessante, que poderia facilitar a vida deles. Um grupo de cima. O que esse grupo de cima fez? O que eles pensaram? Eles pensaram assim, olha, nós temos a mão de obra masculina, mas agora, o que nós precisamos fazer? Fomentar a mão de obra feminina. E para isso vem as famílias como Rockefellers, né? E essa galera toda, criando anticoncepcionais, montando estruturas de vida e fazendo pesquisa e construindo um modelo de vida onde as mulheres deixariam de ser do lar. Homens fazendo isso, tá bom, gente? Deixariam de ser do lar, trabalhar no lar, e passariam a ser mão de obra nas fábricas e em todos os lugares onde a mulher teria a condição de penetrar. Então, hoje nós vivemos isso. Quem são os grandes fomentadores do movimento feminista? É a igreja? Não. São homens, e são alguns homens. Uns 4 ou 5 aí pelo mundo afora, com muita grana, e colocando as mulheres todas para trabalhar. Entendeu? O tanto que o negócio é sério. À medida em que você tem 100 pessoas para determinada vaga de serviço, e agora você tem 220, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho, e agora você tem 220 mulheres, 220 indivíduos para aquela vaga de trabalho, o que você faz com o salário? Desce o salário. Entendeu? E você absorve mais aquelas pessoas, e você paga a quem você achar melhor. Você paga o salário maior ou menor para quem você achar melhor, e fomenta, e trabalha para que haja sempre essa disputa, e que as mulheres a cada dia queiram entrar no mercado de trabalho e se tornem produtivas financeiramente para a máquina do Estado, para a máquina para a máquina do capital. Entendeu mais ou menos? Então o Dia Internacional da Mulher é uma construção desse tipo de gente para fazer com que o movimento feminista cresça. Entendeu aí? Para vocês terem noção, para a gente terminar, um cara chamado Edward Bernays, sobrinho de nada mais nada menos que Sigmund Freud, vendo isso acontecendo, ele deu uma olhada e pensou, ele foi contratado por uma empresa, né, uma empresa de marketing, e pensou como nós poderíamos utilizar esse movimento. Uma empresa, pessoal, uma empresa de cigarros. Olha que interessante, olha como as coisas acontecem. E como nós somos muitas vezes levados a coisas que nós não temos noção, não temos clareza do que está acontecendo. Ele foi contratado por uma empresa de cigarros. E o que ele fez? Ele pegou um grupo de mulheres e colocou cada um em um lugar nessas manifestações para conseguir o voto. E essas mulheres estavam fumando. E essas mulheres tinham uma vestimenta com determinadas características. E ele foi lá no jornal e colocou assim: mulheres lutam pelo voto e tal, e tal, e tal, acompanhadas de suas tochas da liberdade. Então, nesse momento, pessoal, ele criou o tipo de mulher que é bem-sucedida e criou uma grande campanha para o cigarro, para que a empresa de cigarro ganhasse muito dinheiro. Como que foi isso? Só os homens fumavam. E aí o cara olha e fala assim, mas essas mulheres podiam fumar também, porque, nossa, aumentaria muito o mercado. E o que o cara faz? Faz isso exatamente com essas mulheres que estão lutando pela liberdade, lutando pelo voto, lutando por essas coisas. Ele pega e monta essa estrutura, onde ele coloca a mulher de óculos, com a roupa determinada, e tal, de modo que essas pessoas... chega lá todo mundo manifestando, né? A partir já de uma mentira estruturada, para manifestar. Quando chega lá, mulheres são colocadas em pontos estratégicos. Que tipo de mulher? Essa mulher fumando com a tocha da liberdade e uma roupa elegante. E com uma profissão elegante. Então, esse tipo de mulher se torna o tipo de mulher
padrão, vamos colocar assim, padrão para o feminismo. Então, quando você vê uma mulher bem-sucedida, o que tem no seu imaginário? O que você imagina uma mulher bem-sucedida? Uma mulher com 7 filhos, 8 filhos, e todos bem, cuidando de todos? Uma mulher que fica em casa? Na sua mente, uma mulher bem-sucedida. É isso que tem? Ou não? Sabe, isso foi construído. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: o meu povo tem sido consumido por falta de conhecimento. Então, assim, mais um choque de cultura para vocês. Muito obrigado por assistir. Curtam esse dia aí, vão almoçar, vão jantar, leve suas garotas aos lugares que você achar que deve, parabenize, mas muito cuidado ao fomentar esse dia e esse tipo de comemoração. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.